pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho falar com vocês de um erro que ocorre aqui na Italiana, principalmente no nível intermediário de jogo e que eu vejo sendo cometido com muita frequência. Então eu venho falar tanto para você parar de cometer esse erro, como também para você castigar o adversário que comete o erro contra você. E é um erro associado a esses dois peões centrais. Então, vamos lá. Em muitas situações, o jogador de branca simplesmente não defende o seu peão de E4 e por alguma razão o jogador de pretas não captura o peão. Então, o que acontece muito é cavalo em F6, por exemplo, ameaçando o peão e as brancas não defendem o peão ou defendem o peão da maneira incorreta. O jogador de brancas vai lá e joga o roque, que por exemplo não defendeu o peão, deixou solto. E curiosamente o lance mais jogado na posição é bispo em C5. O peão está solto e o jogador de pretas assume que de alguma maneira as brancas conseguiriam recuperar o peão caso ele capturasse. Então a tendência é que esse já seja um erro cometido por jogadores um pouco mais fortes, nível intermediário. Então já é aquele jogador que sabe que o peão está caindo, ele não toma porque ele tem medo, não é porque ele não vê. Ele está na ideia de que se cavalo toma em E4, vai virar como torre E1, peão D4, alguma coisa, eu vou perder o peão, vou ficar numa posição inferior, difícil de jogar, alguma coisa do tipo, certo? O jogador de pretas justifica na sua cabeça o porquê que ele não toma. O problema é que se você não captura o peão, você deixa as brancas saírem impunes desse tipo de comportamento. E isso não é legal. Por exemplo, para o jogador de pretas aqui, a captura do peão certamente trará vantagem. Porque esse cavalo pode muito bem ser defendido com D5 na sequência. O problema para as brancas ao jogar esse tipo de lance, o roque aqui é um lance teórico, ele pode jogar, é que as brancas estão gambitando o peão. Então depois de cavalo toma em E4, as brancas têm que jogar isso como um gambito. Precisam jogar como cavalo em C3 e depois de cavalo toma, aproveitar o fato de que tem vantagem de desenvolvimento e linhas abertas e lançar um ataque. Não é isso que o jogador de brancas tende a fazer. A tendência para as brancas é defender mal esse peão. Por exemplo, a gente toma e jogar a torre em 1, que parece o lance correto. Só que agora D5 e pretas vão manter o peão muito obrigado. E se as brancas tentarem recuperar, ainda vão ter problemas, porque depois de bispo em B5 a gente tem bispo em C5. E olha a pressão que já está rolando na casa de F2, com muito mais peças podendo se envolver no ataque. Então, nesse tipo de posição já temos uma superioridade absoluta das pretas. Outra coisa é que a defesa desse peão aqui, que está solto, tem que ser feita de peão. Se brancas, por exemplo, jogam cavalo em C3, a gente já pode aplicar de uma táticazinha muito bem conhecida, captura o peão em E4 e depois joga D5. E o jogador de pretas é o único que possui peões no centro e tem uma posição muito vantajosa, certo? Seguindo aqui como você pode abusar desse erro jogando de brancas, sabendo que o seu adversário muitas vezes vai ser forçado a capturar o peão, mas que ele não vai por medo, você pode gambitá-lo de maneira um pouco mais esperta. Por exemplo, se o adversário joga bispo em C5, a tendência para as brancas é jogar C3. O objetivo do lance em C3 é expandir centralmente com D4. Também é controlar o peão, o cavalo da casa de C6, que agora não pode nem vir para D4, nem vir para B4. E por consequência, esse peão em C3 é um lance que impede vários planos das pretas, tiram a força da cravada em G4, porque um cavalo não pode mais vir para essa casa, enfim, é um lance extremamente útil. Aqui as pretas tendem a jogar cavalo em F6 ameaçando o peão, e nessa posição diferente da última, as brancas podem simplesmente deixar esse peão solto e fazer o roque. E o jogador de pretas, dessa vez, não tem escolha. Ele precisa capturar o peão em E4. Qualquer outro lance assume uma posição inferior e desigual, porque as brancas vão expandir centralmente com D4. Esse é um tema, pasmem, que surge também em posições de Ruy Lopes. A estrutura é muito semelhante. Mas qual que é a ideia? O jogador de pretas, é claro, não vai capturar o peão. Ele assume o pior, assume que se capturar o peão ele vai levar algum checkmate, vai perder o cavalo, algum problema vai dar. Não dá problema a captura do peão de E4. Esse peão tá solto, tá aqui para você tomar mesmo, jogando esse tipo de posição de pretas. Mas a estatística não mente. O que as brancas acabam enfrentando é o roque. É o lance que já foi jogado 1 milhão
370 mil vezes nessa posição, que perde imediatamente para a expansão central D4. E agora que a gente expandiu centralmente, o adversário captura, nós tomamos de volta e nós temos 2 peões no centro contra 0 peões por parte do adversário. Nessa posição, o problema para o jogador de pretas é que nós tendo esses 2 peões, a gente consegue forçar ele a desdesenvolver todas as peças. Aqui, o jogador de brancas ele pode simplesmente avançar um peão e depois avançar o outro. Então a ordem não é particularmente importante, mas a gente avança um peão chutando um cavalo, depois a gente avança o outro peão chutando o outro cavalo. Veja, se o cavalo vem aqui para a casa de A5, tá preso, né? Bispo em D3 e o cavalo não tem casas mais para ir. Se ele volta para a casa inicial dele, aí o adversário está basicamente admitindo a derrota, né? Opa, tô montando aqui o tabuleiro de novo para a gente começar outra. E se ele vem aqui para a casa de E7, novamente você chuta o outro cavalo e esse cavalo também não tem boas casas. Se ele vem para frente, para E4, por exemplo, você pode ameaçar o cavalo e forçar ele a ser trocado em F2. Se ele vier para a casa de G4, você pode ameaçar o cavalo e novamente forçar ele a ser trocado em F2. Pode parecer que essa troca, na verdade, não é tão inferior para o jogador de pretas, porque o material está igual. Só que mesmo com o material perfeitamente igual, a vantagem é enorme para as brancas. Veja só, a barrinha gosta muito da posição das brancas, porque o jogador de brancas tem 2 peões no centro e uma vantagem de desenvolvimento em relação ao jogador de pretas. Se ele voltar esse cavalo para a casa de E8, que é o lance mais comum aqui ainda, já é visível que a vantagem é das brancas, mas as brancas podem seguir avançando e chutando o cavalo mais ainda com D6, e agora o jogador de pretas ele vai ter problemas, porque a dama ainda está meio presa. Olha só, a casa de C7 é de controle das brancas, a casa de E7 é de controle das brancas, então as brancas podem jogar bispo em G5 e forçar as pretas a se colocarem numa cravada. Agora cavalo em C3, cavalo em D5, a posição basicamente se joga sozinha para as brancas. O mais incomum é que esse tipo de posição se repete em 2 aberturas diferentes. Esse tema também ocorre na Ruy Lopes, veja só, bispo em B5 e nós temos aqui o tema dos peões soltos na posição. Se o nosso adversário não defende imediatamente o peão, nós geramos posições onde a gente pode capturar. O que as pretas tendem a fazer? Cavalo em F6, por exemplo, contra-atacando. Brancas fazem o roque e cavalo toma em E4 é um lance praticamente forçado. Se a gente não defender esse peão imediatamente, é forçado para ele capturar. E aí, depois que ele toma em E4, a gente joga D4 e recuperamos o peão através daqui. O que acontece? Né? A ideia é que depois do D4, se ele captura esse peão de D4, agora o nosso torre em E1 vai vir com muita força para cima do cavalo. Porque agora não tem um peão na frente do rei dele. D5 ele consegue manter, né? Só que agora o cavalo toma D5 e nós temos aqui uma posição muito superior. Veja, o F3 já está vindo, temos pressão na casa de C6, tá bem difícil aqui para o jogador de preta jogar, tudo bem? Ele precisa capturar. Normal para ele é jogar bispo em C5, você joga C3, ele novamente precisa capturar e aqui você já conhece a história. Se ele jogar D6 é pior ainda, porque a gente joga D4 e depois D5 e ganha o cavalo. Agora, se ele vai lá e faz o roque nessa posição, novamente, é aquela posição de Ruy Lopes mal jogada, de italiana mal jogada. E por D4, C por D4, bispo em B6 e você chuta os 2 cavalos. Chuta um cavalo, depois vai lá e chuta o outro cavalo e você tem uma posição infinitamente superior. Então, o que eu estou tentando dizer? Nesse tipo de posição, você pode abusar do medo dos seus adversários para jogar de maneira gananciosa. Por exemplo, o bispo em C5 veio, não há uma necessidade imediata de defender esse peão, porque você força o seu oponente a saber defendê-lo. E aqui, curiosamente, eu nem tinha visto, mas você pode jogar cavalo toma em E5. Depois de cavalo toma, você tem D4 e o mesmo tema se repete de várias maneiras diferentes sobre várias aberturas diferentes. O mesmo erro vai sendo cometido de novo. Então, seja a pessoa que sai desse erro, seja o jogador que sabe não somente punir quando o seu adversário comete, como também induzir o seu adversário ao erro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima.